e quero caminhar com vocês a partir dessa pergunta. A palavra de Deus, ela diz assim, a pergunta do Salmo 8, o versículo 4. Que é o homem para que te lembres dele? Vamos juntos ler esse versículo, que é uma pergunta, vamos juntos? Que é o homem para que te lembres dele? Meus irmãos queridos, o Salmo 8, ele é um hino de louvor a Deus. E por que motivo o Salmo 8 aponta? Para que assunto? Que louvor é esse a Deus? No Salmo 8, nós vamos ver um registro de louvor a Deus pela sua grandeza e pela sua majestade. E a gente pode observar isso a partir dos versículos desse capítulo. O Salmo começa, irmãos, com o salmista maravilhado com a glória de Deus e com o seu poder. O Salmo diz que esse poder está exibido no céu. Ó Senhor, nosso Senhor, como o teu nome é magnífico em toda a terra, tu que puseste tua glória nos céus. O salmista reflete como os seres humanos parecem insignificantes diante da comparação com a vastidão do universo. Mas Deus escolheu mostrar o seu cuidado para com esses seres humanos. O salmista continua refletindo: quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. O salmista louva a Deus por criar os seres humanos apenas um pouco menor, criados à sua imagem, criados à sua semelhança, e louva a Deus porque Ele deu privilégios aos seres humanos, e dentre tantos privilégios, deu-lhes a capacidade, coroou-os com glória eterna, e pôs liderança nas mãos do ser humano. É interessante que o texto diz: tu o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Irmãos, o salmista se maravilha com a bondade de Deus e com o seu cuidado. E aí nasce uma pergunta então clara para o salmista e para nós também: como pode, irmãos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, Senhor absoluto, o Rei sobre toda a terra, como pode se importar, se lembrar dos seres humanos? E é emocionante como Deus age assim, como Deus se preocupa conosco, como Deus se importa e se lembra de nós. E uma das provas de Deus se lembrar de nós é a revelação. Deus escolheu ser conhecido por nós. Isso é se importar conosco. Isso é dar valor à sua criação. Deus poderia criar o ser humano, Deus poderia estabelecer a humanidade na face da terra, soltar o ser humano, deixar que a gente fosse se entendendo, caminhando e percebendo as coisas muito por sombras. Mas Deus não fez assim não. Deus nos criou, Deus pôs-nos nesse mundo, mas Deus escolheu deixar-se ser conhecido por nós. Um Deus que optou, na sua glória medonha, tremenda, especial, Deus que quis diante da sua majestade, que o ser humano, pequeno, falho, menor, mas que o ser humano notasse que ele existe, percebesse quem ele é e conseguisse relacionar-se com ele. Isso é porque Deus quis revelar-se ao ser humano. Revelação. Deus não quis distância dos seres humanos. Deus fez-se próximo. Deus escolheu ser achado. Então Deus se revelou. A Bíblia diz que Deus deu-se a conhecer. Ele pôs-se diante de nós como um Deus que é possível ser conhecido. E é impressionante que quando nós pensamos na revelação de Deus, nós a entendemos, irmãos, a olhar pelas Escrituras Sagradas de pelo menos duas formas. Nós vemos um Deus que se revela no que chamamos de uma revelação geral de Deus. Um Deus que se revela através da natureza.
um Deus que se revela através da própria constituição do ser humano, um Deus que vai se revelando através do descortinar da história. Essa revelação geral é quando nós podemos aprender sobre Deus olhando, por exemplo, para a natureza. A gente vê tanta coisa criada, tanta coisa linda, esse mundo maravilhoso, e nós conseguimos perceber em todas as coisas que para ser grandiosa assim, tão perfeita, tão maravilhosa, só poderia ser obra das mãos de um Criador. E aí o próprio Salmo 19 é para nós uma expressão tão linda dessa verdade, porque o salmista chega diante de uma revelação geral de Deus e diz para a gente assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Você olha para a criação, você consegue perceber que há a mão de um Deus Criador. Você olha a imensidão desse mar que vem cercando a nossa cidade e você consegue perceber que a imensidão desse mar revela que existe um Criador. Você começa a perceber a beleza da ciência, mostrando tantas coisas lindas, mas nos ensinando, por exemplo, que a Terra, ela tem um movimento que não para, esse círculo enorme, gigantesco, que vai fazendo um movimento ao redor dela mesma, e que vai fazendo um movimento ao redor do Sol, e você percebe que a Terra vai se movendo, as estações vão mudando, quanto mais próximo do Sol, o verão, vai se afastando o inverno, a Terra vai girando nela mesma, e então nós temos o dia, nós temos a noite, e todas essas coisas revelando para nós que perfeito funcionamento. Como é isso? Como que a Terra gira e justamente por girar nos dá equilíbrio? Nós não caímos, nós não estamos flutuando, nós estamos firmes nessa Terra que não para um minuto. Por que isso, irmãos? Porque há um Deus que criou e se manifesta na sua criação. Deus quis que conhecêssemos tudo isso. Ele permitiu que esse conhecimento chegasse a nós. E nós chamamos um Deus que se revela, um Deus que põe-se a ser conhecido. E Ele fez isso de forma geral. Ele permitiu que olhássemos para toda a natureza e percebêssemos: Ele existe, Ele sustenta. Há um Deus que controla todas as coisas. Mas também, Deus permitiu-se ser conhecido. E nós também entendemos que há uma revelação especial de Deus. E aí, quando falamos em revelação especial, nós entendemos que essa revelação ocorre através da sua palavra. É a revelação completa, cujo clímax é Jesus Cristo, a palavra encarnada. Hebreus registra que no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Deus também se revela de forma especial. Se não tivéssemos a palavra, a revelação ficaria pela metade para a gente. Não ficaria nessa plenitude do conhecimento que temos por causa da palavra de Deus. Teríamos um conhecimento muito limitado, um conhecimento que seria capaz de nos apresentar um Criador. Mas quando olhamos a revelação especial, a palavra, Jesus Cristo, nós conseguimos entender que nós temos um Deus Criador, mas também temos um Deus Redentor, um Deus que deseja buscar e salvar todo aquele que se perdeu na caminhada. Deus quis assim, irmãos. Ele poderia olhar o ser humano como quem olha um jogo. Ele poderia olhar o ser humano no alto e ficar vendo as nossas escolhas, batendo cabeça. Poderia olhar o mundo como quem tem um jogo diante dos seus olhos para manipular. Mas Deus escolheu deixar-se revelar. Deus quis que você o notasse. E é impressionante, porque esse Deus maravilhoso, esse Deus pleno, esse Deus que a Bíblia revela como tendo um nome magnífico nos céus, cheio de esplendor, esse Deus que se revela em glória e em poder, Ele se lembra do ser humano. Por que, irmãos, Deus se importa com o ser humano? O que o Salmo quer lembrar a gente, já que estamos pensando num Deus que quer ser lembrado?
Por que ele se lembra do ser humano? O Salmo nos dá algumas afirmações. Eu quero apenas trazer duas nessa noite para o nosso coração. A primeira afirmação: o Salmo nos lembra da fragilidade e transitoriedade dos seres humanos diante da majestade de Deus. Deus olha para a gente e Ele sabe que nós somos frágeis. Deus olha para nós e Ele tem plena convicção de que nós somos transitórios. Tiago, no capítulo 4, o versículo 14, há a seguinte pergunta logo respondida: o que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por um pouco tempo e logo se dissipa. A expressão humana é transitória. O ser humano não pode nunca afirmar-se além do que Deus lhe permite. É por isso que na nossa caminhada, seguindo a recomendação bíblica, nós não dizemos nada por nós mesmos. É por isso que o crente, ele não diz assim: amanhã eu vou fazer isso, semana que vem eu vou viajar, no próximo mês eu tomarei determinada decisão. O crente diz assim: se Deus permitir, amanhã eu farei isso. Se Deus permitir, eu vou viajar mês que vem. Se Deus permitir, eu darei determinado passo. Porque a vida é muito transitória, nós somos muito frágeis, irmãos. Se não for a mão de Deus conosco, nós não saímos do lugar. Ah, se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado, como o próprio salmista diz: ora diga, Israel. Todas as vezes que os seres humanos tentaram resolver as suas vidas, ou dilatar os seus nós por si mesmos, os seres humanos não conseguiram sair das amarras que eles mesmos podem ter ficado feitas mais rígidas, por causa da tentativa de solucionar os seus problemas e dilemas sozinhos. Mas todas as vezes que os seres humanos buscaram a Deus, voltaram-se para Ele, elevaram seus pensamentos aos céus, do alto de Deus veio para eles a resposta, e aqueles que obedecem a Deus são bem-sucedidos. Toda a sabedoria, diz Tiago, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de Deus, vem do Pai das luzes, que não economiza, não retém, Ele oferece sobejamente àqueles que o procuram. Deus é assim, Deus escolhe ser assim. Ele é farto, Ele nos farta, Ele sobeja, Ele é maravilhoso. Uma vez eu vi um pastor, agora eu não estou lembrando mais quem foi, foi numa pregação, assim, numa igreja. Eu estava ouvindo esse pastor pregar, e ele contou uma experiência, mas ele disse que Deus é tão bom, que Ele nos ensina, nos mínimos detalhes na vida. Ele mostra para a gente que a gente precisa ser fiel a Ele, estar com Ele, andar com Ele, porque Deus é assim, Ele tem prazer em nos abençoar. Ele vai nos dar sempre assim, com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aí eu não me lembro mais, mas esse pastor pregando, ele disse o seguinte, que a gente aprende isso com um pipoqueiro. Deus ensina, faz com a gente igual pipoqueiro. Disse, mas como é que chamar Deus de pipoqueiro? Mas eu entendi. Ele quis chamar-nos a atenção que você já comprou. Se você for num bom pipoqueiro, você vai ver ele colocar a pipoca no saquinho. E quando ele pega aquele saquinho de pipoqueiro, ele põe a pipoca, ele põe lá dentro, e quando você fala assim, acabou. Não, o bom pipoqueiro, ele faz a boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. O chorinho, aí a pipoca cai. Você já viu isso acontecer? Bom pipoqueiro, sacudida, recalcada, ele pega aquela colher dele, pá, 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 e transbordante. Meus irmãos, Deus é assim. Mas Ele não deixa de lembrar que o ser humano é frágil e transitório. Tudo que temos, tudo que chega a nós, é porque Deus é bom, irmãos. É porque a sua medida é boa, é recalcada, é transbordante. Tudo é obra e graça do Senhor. O ser humano que vê essa obra toda e quer assinar embaixo como sendo dele, isso aí é uma desonestidade incrível com Deus. Crente não faz isso. Todo momento, diante de tudo na vida, a gente consegue enxergar a assinatura de Deus, a obra das mãos de Deus, abençoando e trazendo luz sobre os passos de um ser humano que é frágil e é transitório.
Mas Deus olha para a gente e insistentemente, por um amor que a gente não consegue descrever, Deus olha para a gente e diz: que é o ser humano? Para que o Senhor te lembres dele. Deus se lembra. Deus se lembra. Nós esquecemos de pessoas, não é verdade? Eu lembro, uma cena me marcou profundamente, quando estava... Essa cena foi numa sala de aula, quando eu estava fazendo uma graduação na Universidade Federal Fluminense. E então, naquela sala de Universidade Federal, nós tínhamos muitas expressões religiosas dentro da mesma sala. E muitas expressões arreligiosas. E até mesmo revoltadas com qualquer aspecto de religião. Era interessante a multiplicidade de opiniões, até que um professor estava trabalhando a filosofia grega conosco, e estava levantando as sabedorias dos clássicos gregos, e o que poderia um pensar, outro pensar, o que queria, e então estava falando sobre os deuses gregos. Ele estava falando sobre a mitologia, de que um deus grego, o que ele mais queria era ser lembrado por um ato heróico. Então era melhor para ele morrer numa guerra do que morrer de velhice dentro de casa. Por isso eles queriam ir para a guerra. Até como Aquiles quis ir para a guerra, e Aquiles estava todo protegido, mas faltou-lhe o calcanhar que ficou do lado de fora na proteção, e por isso que uma flechada foi no calcanhar de Aquiles, aí ele morreu, porque ele estava protegido em toda parte, só ficou de fora o calcanhar. Então por isso disseram, todo mundo tem um calcanhar de Aquiles. E ele estava contando isso tudo, e a gente lá olhando, prestando atenção. E ele disse, o que é que você tem de desejo? E foi apontando para todo mundo. Até que um rapaz, que dizia que o que ele tinha como certeza na vida dele, é que ele não cria em nada. A minha certeza é não crer em nada. E tinha um outro sujeito, um amigo de outra confissão religiosa, e aquele menino olhou para o professor e disse assim, professor, eu quero só uma coisa na minha vida toda, eu não quero ser esquecido. Ele deu essa frase. E o meu amigo do lado disse assim, mas vai. Mas foi uma flechada. Mas foi uma lapada assim na hora, sabe? Porque a gente chegou a ficar todo mundo olhando, sabe aquele clima que fica um climão? Porque ele disse, o meu desejo é não ser esquecido. E a palavra foi flecheira, mas vai. Talvez se você tiver filho, seu filho lembre de você. Seu neto se lembre de você. Seu bisneto se lembre de você. Mas as gerações da sua família vão se passando. E vai chegar um momento que você vai ser esquecido. Porque a mente humana não dá condições de lembrar de tudo isso. Ele disse, que coisa horrorosa. E ele diz assim, horroroso? Você se lembra do seu tataravô? Não sei, não conheci. Ele foi esquecido por você. Eu disse, que crueldade do meu amigo. Não foi crueldade não. Aí ele disse assim, só há alguém que nunca se esquece do ser humano geração após geração. Aquele que você diz não crer é o que não esquece de você. Só Deus para se lembrar de você. Eternamente. E aquele menino que se declarava incrédulo, as lágrimas escorreram dos seus olhos. Que é o homem para que te lembre deles. Todos podem esquecer ou serem esquecidos. Deus não se esquece. Ele se lembra de um frágil e temporário e transitório ser humano. Nada escapa o olhar cuidadoso de Deus, que é o homem para que te lembre deles. Esse é o Senhor. Segundo destaque, o Salmo nos lembra do tratamento de Deus para com os seres humanos na sua criação. Irmãos, os homens foram feitos um pouco menores, mas também tiveram destaque de dominar, de governar as coisas criadas. O que isso quer dizer para nós? Não quer dizer para nós que Deus fez um homem infalível. Nós estamos aqui para provar que não somos assim. Não quer dizer para nós que Deus fez um homem ditador. A história está aí para mostrar que não é esse o caminho. Mas isso mostra para nós que Deus tem um carinho todo especial com o ser humano e deu a eles uma autoridade para fazer do mundo um lugar melhor e organizado para Ele mesmo viver e ordenar todas as coisas para uma sociedade feliz. Nós que não sabemos fazer, mas Deus permitiu que fizéssemos. E talvez alguém pergunte, mas Deus é muito cruel.
Eu não consigo crer num Deus cruel, porque como pode o Senhor permitir que caia um barranco e que casas sejam soterradas? Deus permitiu-nos viver, mas o jeito do mundo e as injustiças sociais, pela própria forma como nós nos portamos, faz com que pessoas utilizem o recurso por teimosia ou por parcas condições de construírem suas moradias em lugares tenebrosos e perigosos. Não é culpa de Deus, é culpa da forma como a sociedade justamente se organiza. A gente não pode culpar a Deus por aquilo que Ele permitiu que a sociedade se organizasse e fizesse. Deus fez-nos um pouco menor e diz para o ser humano: domine sobre todas as coisas, organize-se, ponha-se na condição de fazer uma sociedade justa e feliz. Nós falhamos, nós temos falhado, e se não for o Senhor se lembrando de nós, nem uma sociedade justa nós conseguimos estabelecer. Que fracasso, irmãos! Mas que graça! Que muda a história da sociedade. O que vai mudar o mundo, irmãos, não é um governo político. O que vai mudar o mundo, irmãos, não é um caminho de uma descoberta de um ser humano. O que muda o mundo é que quando todo ser humano se entregar a Cristo Jesus e perceber que nele há poder e que todas as coisas mudam a partir da experiência com o Senhor da nossa vida. Entregue-se a Jesus, porque Ele é o único que se lembra. Ele muda o mundo, Ele mudou a nossa vida. Não é verdade? Isso aconteceu conosco. Ele mudou a nossa história, Ele transformou o significado da nossa existência, Ele se lembrou de nós. Talvez você diga: pastor, eu tenho a dor de ser esquecido. Quando vai acontecer alguma coisa, eu sou o último a ser lembrado. Ou quando sou lembrado, é por muita misericórdia. E talvez você diga que isso maltrate o seu coração, que isso fira você na caminhada. Eu não quero fazer aqui um quadro para te deixar se sentindo mal amado da vida. Isso não é necessário. Mas eu não preciso pintar um quadro difícil emocional para você, para te dizer o que é claro e óbvio pelas Escrituras. Deus se lembra de você. E a comparação é tão forte na palavra profética, de que até uma comparação com uma mãe, e comparações com mães, como são difíceis. Mas olha como é importante. Eu sei que o dia é dos pais, mas os pais vão me entender. A palavra dizendo assim: pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas o Senhor diz: ainda assim eu não me esquecerei de ti. Você consegue imaginar uma mãe esquecer o filho? Mas Deus diz: ainda que uma mãe se esqueça, eu não vou me esquecer de você. Que é o homem, para que o Senhor se lembre dele. O que é o homem? Que somos nós. Deus olha para nós com um amor inexplicável e se lembra da gente nos maiores vales da nossa vida, ou até mesmo nos momentos da alegria. Eu sei que no momento da festa, no momento em que vai tudo bem, obrigado, a gente não faz reflexões mais profundas sobre a vida. É por isso que Eclesiastes diz de que há mais lucro, há mais vantagem, há mais ensino na casa do luto do que na casa da festa. Não é para a gente viver em luto, para ter prazer em velório, não é isso não. É porque quando estamos na casa da dor, nós aplicamos ao nosso coração aquela verdade. E muitas vezes, quando estamos na casa da festa, nós nos envolvemos com um lado frívolo que toda festa pode ter, e esquecemos de que a vida tem consequências, de que na vida tem consequências, na vida há escolhas, na vida há resultados das escolhas. E geralmente, quando estamos na casa da dor, nós conseguimos perceber nossa limitação e conseguimos entender que há um Deus que cuida de nós, que é o ser humano, para que se lembres dele, que é o homem. Deus ama muito a gente. Deus tem muito prazer em nos abençoar. A Bíblia não esconde, a Bíblia esbanja essa grandeza. Mas a mesma palavra que mostra que Deus se lembra da gente, não escondeu na revelação bíblica, de que muitas vezes os seres humanos voltaram-se contra Deus e se esqueceram dele. E volto a dizer o que argumentei na introdução:
Todo ser humano que escolhe voltar-se contra Deus, que não quer ouvi-lo, que não quer estar com Ele, colhe consequências. Porque como é bom tomar as decisões, pautar a vida diante da vontade de Deus para nós. Deus se lembra muito de você. Ele não se esquece de você. Ele não deixa você. Ele não vai te desamparar. Ele se lembra de você. Quem sou eu, pastor? Eu sou tão pequeno. Eu posso dizer para você também, meu irmão, quem sou eu? Eu também sou tão pequeno. Mas Deus se lembra de mim e de você. Ele conhece o seu nome. Ele sabe a sua luta. Ele sabe a sua dor. Eu sei que Deus nos livra tirando da dor e do tormento. Deus nos cura tirando da dor e do tormento. Sei, sim. Mas como nós precisamos entender que muitas vezes Deus não nos tira da luta, mas nos cura e nos trata lutando. Existem momentos que serão assim. Há momentos que a mão de Deus vai resgatar a gente de um vale, como para nós chamaríamos assim, um passe de mágica. Não, não é um passe de mágica, é uma intervenção de poder. Ele nos livra, porque Ele pode tirar-nos do charco de lodo e colocar os nossos pés milagrosamente sobre rocha firme. Ele pode fazer isso. Mas Deus também pode nos ensinar na caminhada de dor. Isso não significa que Ele se esqueceu de você. Ele se lembra muito. E você só está de pé porque Ele se lembra de você. É isso que acontece. Ele ama muito. Ele põe muito a mão deles sobre a sua vida. E como um Deus magnífico, especial, majestoso, Ele cuida de você. Certa vez, eu estava ouvindo também uma outra mensagem, complicado hoje que eu estou esquecendo aonde estou ouvindo. Olha que coisa. A gente vai ouvindo tantas mensagens e vai guardando tanta coisa bonita, e às vezes a gente não lembra quem falou, mas foi um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, mas não lembro. Mas teve acho que foi um pastor, que ele disse o seguinte: Deus tem os melhores cantores para cantar para Ele a vida toda. Deus tem os anjos especializados em canto, que louvam, glória a Deus nas alturas. E disse aquele pastor: por mais que o ser humano seja um baita cantor, por mais que tenhamos o melhor soprano, o melhor contralto, um baita tenor, um baita baixo entre nós, ainda assim não será tão bonito quanto o canto de um anjo. E aí disse aquele pregador: olha, Deus tem os anjos cantando, louvando constantemente, o tempo todo, o tempo todo. Disse o pastor. Mas é impressionante, ele se lembra tanto do ser humano, que ele ouve o canto. Talvez alguém que diga: pastor, eu sou tão desafinado, mas Deus está ouvindo você cantar para Ele. O que é isso senão um Deus que se lembra de você? Pastor, minha voz assim Ele ouve você cantar. E ele diz: meu filho está me louvando. Ele ouve o filho dele cantar. Nessa mesma direção, arrematou esse pregador: Deus é o dono de todas as coisas. Deus é o Senhor absoluto de tudo. Deus é dono do ouro e da prata. Ele tem tudo. Ele tem tudo. Ele não precisa de nada. E aí a gente vem às vezes num culto e quer ofertar como um presente de gratidão a Deus. E ele diz: o que é todo o dinheiro humano para o dono do céu e da terra? Mas por amor, ele recebe a oferta que sai do coração. Entendem a diferença? O que é o homem para Deus se lembrar? Irmãos, o que temos nós a oferecer? O que somos nós? O que podemos dar a Deus para Ele nos retribuir? Como quem faz uma troca. Senhor, hoje eu vou fazer uma troca contigo, hein? Eu vou botar minha vida nas tuas mãos e olha o preço que eu sou, hein? Aí o Senhor derrama a bênção sobre mim, hein? Olha que troco, hein, Senhor? Estou dando minha vida e o Senhor derrama. Irmãos, que
Eu vou nem perguntar isso, eu fico até com vergonha de mim. O que eu mereço receber dando para Deus a minha vida? Só que Ele ama tanto, que Ele olha para mim e diz assim: tem valor em você, rapaz, porque quem te fez, fui eu, e eu quero você para mim. Deus se lembra de você, simples, foi Ele que te fez. Ele não fez você e esqueceu, não. Ele não fez você e jogou fora. Deus fez você, ama você e quer você. O problema é que o pecado nos afasta de Deus, nos tira da rota de Deus, mas Deus nunca deixa de se lembrar de nós, nunca deixa de se lembrar de nós.